e não se discute sobre a realidade, né, dos diversos pesos que também a maternidade traz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, o podcast para quem gosta de histórias. A minha convidada de hoje é a Betânia Pires Amaro. A Betânia é pernambucana, criada na Bahia e radicada em São Paulo. Escritora e advogada, ela ganhou o Prêmio Jabuti com o livro de contos O Ninho. Bem-vinda, Betânia. É um prazer ter você aqui. E eu queria começar já com uma pergunta que eu gosto bastante de fazer. Qual que é a história sobre você, sobre a tua vida, que você mais gosta de contar para impressionar os teus amigos, para fazer alguém ficar interessado em você? Sabe aquelas histórias que dão um orgulho para a gente de ter vivido? Qual que é a tua? Queria começar já agradecendo a você pelo convite muito gentil, cumprimentar a todos que estão ouvindo, que estão eventualmente assistindo. É um prazer estar aqui para falar de literatura, para falar do Ninho, da literatura feita por mulheres no Brasil. Mas é isso, né? A memória não é o meu forte, não. Olha, se fosse algo ligado à literatura, eu lembro que desde muito jovem, né, quando a gente se mudava, e logo, por exemplo, que a gente chegou em Salvador, a gente fez eu e meu pai, à época, né, fizemos um mapeamento de todos os sebos e bibliotecas que tinha lá na cidade. Eu frequentava muito os sebos de lá, e as bibliotecas também, né? Então era uma época em que não tínhamos internet assim de largo acesso, o acesso era a internet de escada. Mesmo, na verdade, eu acho que já comecei a frequentar esses espaços até muito antes da internet, né? Porque a internet é um pouco mais recente, assim, a gente vai traindo a idade nesses detalhes. Mas eu lembro que, enfim, eu me cadastrava a família inteira nas bibliotecas, depois eu ia e pegava livro na ficha de todo mundo para conseguir, porque eu só podia ficar uma semana com o livro e eu uma semana de férias, né? Eu passava vários dias lendo. Para mim era mais prático se eu não precisasse ficar voltando para trocar o livro. Então eu pegava vários livros, frequentei muitos sebos do centro de Salvador. Então, enfim, são espaços nos quais eu tenho muitas memórias afetivas, né? Íamos muito lá em família para procurar aqueles achadinhos, né? Numa época que, exato, não tinha muito, a gente tinha que obter indicações de colegas, de amigos, de pessoas realmente, né? Não havia um Scoob, não havia um Goodreads, não havia, digamos assim, um espaço, por exemplo, de mídias sociais em que a gente segue, né? Pessoas que fazem resenhas de livro para obter essas indicações, não tinha nada disso. Então a gente dependia muito da indicação do livreiro, desses achados, né? A gente tinha um sebo lá gigantesco em Salvador, no centro de Salvador, perto da Praça da Sé. E, nossa, era um mundo, assim, passear por aquilo lá e catando esse livro na prateleira. Do nada você descobria cada livro maravilhoso, assim, né? Então eu tenho memórias muito boas disso. Eu não sei você, mas eu lembro dessa época em que tinha as fichinhas, né? Porque a gente pegava o livro na biblioteca e tinha uma fichinha pequena em que todos os nomes das pessoas que já tinham pegado aquele livro estavam lá escritos, com a data em que retirou, em que pegou. E eu, às vezes, ficava tentando imaginar quem que era aquela pessoa que tinha lido aquele mesmo livro que estava agora na minha mão. Para mim isso também era muito interessante, assim, era muito emocionante pensar que outras histórias tinham acontecido junto com aquele livro, né? Aproveitando que você trouxe essa memória de infância, em cada um dos contos do livro, O Ninho, você vai desconstruindo o que está nesse senso comum do que é maternidade, do que é esse padrão de família, né? Uma família tradicional. E aí eu queria saber qual que era o significado de família para você na infância e se mudou alguma coisa hoje. Sim, olha, a família é aquele, digamos assim, aquele ninho diverso, né? É esse berço em que a gente encontra amores e dores ao mesmo tempo, né? Muitas das nossas dores, dos nossos traumas, vêm muito, às vezes, da nossa criação. E é algo que não necessariamente a gente tem uma consciência muito clara sobre isso. E, às vezes, a gente acaba perpetuando, né, esses comportamentos. Então, por exemplo, eu cresci ali, digamos, na década de 90, em Salvador, né, interior da Bahia, Salvador. A gente ouvia muito, enquanto mulheres, sobre a forma que a gente devia se comportar,
roupas, né? Um código de vestimenta, não pode usar algo muito curto, não pode usar algo que, enfim, mostre muito o corpo, porque senão a mulher vai estar se dando, não vai estar se dando ao respeito. E se criticavam muito mulheres que tinham algum comportamento sexual mais libertado, digamos assim, daquelas amarras sociais, né? Isso era algo muito comum, que se reproduzia tanto dentro da minha família, né, como de toda ali, digamos assim, todas as pessoas com quem eu convivia. E hoje, felizmente, a gente tem um espaço maior para questionamento desses hábitos. E, inclusive, hábitos da nossa própria família, algo que a gente precisa ter cuidado para não repetir para as nossas filhas, né? Não repetir nas gerações posteriores, para que justamente a gente consiga ir mudando um pouco como se compreende o papel da mulher, tanto dentro da família, como na sociedade, como na escrita, né, em tudo. E hoje, felizmente, a gente vem tendo esse boom de literatura, da literatura feita por mulheres, que vem abordando muitas dessas temáticas sob um viés muito próprio, muito particular, né, de mulheres que passaram por situações desse tipo, ou de outros, né, ou que empatizam com a questão também, né, na medida em que somos mulheres, essas realidades estão muito próximas de nós. Mesmo quando nós não sofremos a violência diretamente, o medo da violência está sempre muito presente em muitos dos nossos comportamentos, como também as pessoas, as outras mulheres que sofrem violência estão muito perto. Então, todas nós ou já sofremos ou conhecemos alguém que sofreu uma violência. E aquelas de nós que não sofreram uma violência direta, uma violência física, né, estão sempre ali preocupadas em, digamos assim, evitar riscos maiores para sofrer. É uma preocupação constante da mulher, né? Algo que não se vê no homem, por exemplo. Então, determinadas coisas que os homens fazem muito naturalmente, uma mulher olha e pensa, meu Deus, que loucura, uma mulher jamais faria isso pelo medo da violência, né? Principalmente a violência sexual. Então, enfim, o livro buscou repensar diversas dessas questões com as quais a gente cresceu, muitas de nós cresceram, né? E trazer luz mesmo sobre esses conflitos que às vezes são muito naturalizados. Ou eles ficam dentro ali da família e não são questionados nunca, porque para a pessoa aquilo é um comportamento normal, né? Tanto que ela vai provavelmente reproduzir isso, como também para pensar coletivamente, né? O que fazer? Não são casos que têm respostas prontas. Então, a ideia foi mais convidar o leitor a se aproximar dessas mulheres, se aproximar dessas histórias e pensar mesmo sobre elas. E eu achei interessante também pensar que o livro estourou, né? Ele começou a ganhar um monte de prêmios enquanto você estava grávida. E os temas estão ali, né? Você estava grávida, começando numa maternagem, e teu livro também é baseado nessas histórias. E aí eu queria entender um pouquinho, é isso, você tá com uma filha pequenininha agora, como que tem sido essa maternidade para você? Por muito tempo eu me questionei sobre a maternidade, né? Seria algo que eu queria, não queria. Justamente crescendo, a ideia que se fazia da mãe era praticamente sobrenatural, assim. Eu lembro que as minhas tias, a minha própria mãe, sempre falavam assim, nossa, mas é maravilhoso. Eu falei, mas esse parto não dói, gente, não é possível. Não dói, não. Eu falei, mas a amamentação, tantas mulheres relatam hoje, né? Tantos... Não, tranquilo, vai ser fácil, não se preocupe não, que vai dar tudo certo. E aquilo eu pensava, meu Deus do céu, com certeza não é dessa forma, né? E me gerava muito receio. Mais recentemente, né, conversando com amigas, mães mais recentes, e que tiveram uma abordagem muito verdadeira, muito legítima da maternidade, no sentido de compartilhar uma experiência, né? E inclusive com as suas dificuldades, para que esses medos, essas ansiedades, tudo isso seja acolhido na experiência da maternidade. E a partir daí, para mim, isso se tornou uma realidade que eu me via fazendo. Eu pensei, olha, se dá para falhar, dá para dar uns surtos de vez em quando, então eu consigo também. E, enfim, tem sido para mim uma experiência muito, muito maravilhosa, embora também muito difícil, porque é isso, é muita privação de sono. Dentre, né, os inúmeros desafios da maternidade, o nosso tempo desaparece, assim. Então, parece que até para a gente ter cuidados básicos conosco, né, com nós mesmas, não é tão fácil quanto antes. Então, eu acho que quando a gente tem uma abordagem mais honesta, em verdade, tanto a gente acolhe essas mulheres que querem ser mães, mas que são humanas também, né? Que sabem que vão falhar e que tem esse viés mais humanista, né? Na forma como a gente trata essas mães, né? Não são pessoas sobrenaturais, não são anjas. São mulheres, são pessoas que vão falhar, que vão precisar realmente de um colo de vez em quando, que vão precisar de estrutura, de apoio, que vão precisar de um suporte no trabalho. Então, a gente precisa falar sobre tudo isso, né? E acolher também as mulheres que não querem ser mães. Porque existe uma pressão muito grande na sociedade para que as mulheres, principalmente, passados aí os 30 anos da mulher, começa, né? Aquela pressão incessante que normalmente vem de outras mulheres,
na minha experiência, vem muito de outras mulheres, tanto da família quanto do círculo de amizade da mulher, né? Então, uma pressão muito grande, como se a maternidade fosse algo que fosse para todas. E cada mulher deve definir ou não esse caminho, até porque exige uma série de sacrifícios, realmente, de privações. Então, a mulher precisa ser algo que ela decide por ela mesma e que ela possa ter apoio, né, em qualquer que seja a decisão. Então, o livro, ele buscou abordar uma maternidade mais real, mais humanizada, que realmente destoa um pouco aí desse ideal de perfeição que a gente vê, às vezes, nas redes sociais, que é algo que, enfim, me incomoda muito, né? As pessoas normalmente botam aquelas fotos, assim, e elas, se perguntadas sobre o assunto, elas vão dizer que é tudo muito maravilhoso e não se discute sobre a realidade, né, dos diversos pesos que também a maternidade traz. É isso, na hora que a gente conversa de uma forma aberta, as mulheres que realmente querem ser mães, elas vão se sentir mais confiantes, e as mulheres que não querem ser mães, elas também vão se sentir acolhidas, né, na sua forma de ser mulher. E é interessante se a gente pensar, porque a maternidade, a maternagem é só uma das coisas sobre o ser mulher que não é dito, né? Que acho que sempre foi passado de geração em geração como se fosse a coisa mais incrível do mundo, e nem sempre é. Para algumas mulheres é uma situação bem difícil. Tenho algumas amigas que sofrem muito com a maternidade. Tem tantas outras questões também, né? Eu tô num momento de pensar o corpo da mulher envelhecendo e o quanto que a gente não fala sobre isso, né? Tudo que é relacionado ao corpo da mulher não se fala ou vira esse lugar de perfeição. Então a gente precisa falar sobre isso, sobre a maternidade, sobre as violências, sobre menopausa, sobre tudo que envolve o corpo da mulher e que não é dito, né? Porque senão a gente fica relegada a esses clichês, né? De que tudo é ótimo, assim, de que tudo tá bom. É, exato, a figura da bela, recatada e do lar, né? Que às vezes querem nos restringir a determinados moldes. A gente precisa falar sobre todas essas questões, sem dúvida. Se você está gostando desse episódio, que tal ajudar a gente a produzir os próximos? Você pode fazer isso contando do programa para os amigos e para as amigas, curtindo e compartilhando as nossas postagens no Instagram e no Facebook, seguindo a nossa newsletter no Substack e acompanhando os vídeos no nosso canal no YouTube. Mas também pode ir lá em relatosminimos.com e fazer uma contribuição, ou melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher qualquer valor para contribuir. No dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, você publicou um texto nas suas redes que começa com uma cena de você no ensino médio e um colega te perguntando se o que você está escrevendo é um livro. E aí você logo esconde aqueles escritos e fica meio que aliviada quando ele aceita a tua resposta de que não está pronto, não é nada disso. E aí eu fiquei pensando que essa é uma dificuldade, se não de todas, de quase todas as mulheres que escrevem, que é se anunciar publicamente como escritora. E aí eu queria entender como que foi esse processo para você, de dizer aos quatro ventos que você é sim escritora. Olha, Lúcia, foi longo, foi bastante longo, né? Eu escrevo é isso, desde criança eu escrevo. Quase sempre eu estava escrevendo alguma coisa, com alguns hiatos aí ligados a, enfim, às vezes quando estava estudando para alguma prova ali de OAB, né? Eu sou do direito, concursos em geral, houve um pequeno hiato, mas nunca muito longo, né? E, então eu sempre estava escrevendo. Eu tenho muitos livros pela metade, digamos, muitas histórias que foram ficando da minha infância e da minha adolescência. E nem por isso eu me considerava escritora. E eu acho que talvez pelo fato de que crescendo eu não conhecia escritores brasileiros contemporâneos, né? Os escritores brasileiros que eram trabalhados na minha escola eram os clássicos. E quando eu chegava na livraria, eu também só encontrava os clássicos ou, no máximo, ali a Lígia e o Veríssimo. Felizmente, hoje em dia, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente chega numa livraria, tem muita literatura nacional na frente das livrarias. Isso não acontecia quando eu estava crescendo. Então, não tinha essa referência. Nunca iria me passar na cabeça que eu poderia ser escritora, né? Isso só foi começar a mudar durante a universidade. Eu descobri justamente o Prêmio Sesc de Literatura, através do livro do Rafael Galo, um livro de contos incrível, chamado Réveillon e Outros Dias. E, enfim, já tendo me apaixonado pelos contos desde Lígia, né?
a partir de Lígia, Clarice, Guimarães. Então, na hora que eu descobri os autores do Prêmio Sesc e vi que tinham autores contemporâneos fazendo literatura, escrevendo contos, para mim aquilo foi uma chave que virou assim. Então, eu passei a acompanhar realmente as obras que saíam pelo prêmio e passei a ficar de olho, até porque era uma espécie de curadoria, né? Num tempo em que a internet ainda estava muito incipiente. Tinha o Orkut, eu lembro naquela época, né? Algumas comunidades ali que começaram a compartilhar esses interesses ou compartilhar sobre concursos literários. Mas era assim, uma comunidade entre inúmeras, né? Não era algo assim tão disseminado quanto é hoje. Hoje é muito fácil você achar dicas de livro, indicações de livro, caminhos de publicação, né? O YouTube tá cheio, o Instagram tá cheio, o TikTok tá cheio. Hoje essa informação é sempre muito acessível, felizmente. O próprio prêmio, né, que tinha uma certa visibilidade, divulgar autores contemporâneos, para mim, aquilo fez uma mudança muito grande, né? Porque eu passei a perceber que realmente era possível ser um escritor no Brasil. E desde então eu vinha escrevendo, mandando contos para concursos esporádicos, né? Aqueles concursos de contos. Tive uma série de antologias, mesmo assim não me ocorria exatamente escrever um livro de contos. Isso mudou somente na pandemia, realmente. A partir da pandemia, eu meio que, acho que como muita gente, né? Repensando sobre as prioridades de vida, eu pensei que eu gostaria que a literatura ocupasse esse espaço maior na minha vida. E decidi que eu iria estudar literatura também, né? Na forma, enfim, de cursos e oficinas que eu cursei diversos aí ao longo desses anos que eu escrevi o Ninho. E durante a oficina do Assis Brasil, na PUC, do Rio Grande do Sul, nós éramos incentivados a montar projetos de livro e eu pensei, vou tentar, então, fechar o projeto desse livro, né? Um projeto que tinha começado ali de forma muito incipiente no ano anterior e, a partir daí, realmente, eu me planejei, digamos, para escrever um livro de contos. Essa temática, na verdade, surgiu muito naturalmente, as histórias começaram a surgir dessa forma. Então, foi mais ou menos assim. Essa trajetória levou muitos anos. Espero que hoje, né, para as pessoas que estão começando a escrever, seja um caminho mais rápido. Mas, hoje em dia, pelo menos, o acesso a essa literatura é um pouco mais fácil, a informação sobre isso é mais fácil, há mais formas de autopublicação, mais editoras. Tudo isso facilita um pouco, né, em comparação aí, digamos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E eu queria, você disse que é ruim de memória, mas eu queria puxar mais uma memória tua. Eu queria puxar a memória de quando te anunciam vencedora do Jabuti, do Prêmio Jabuti. E aí acho que é interessante também porque você subiu no palco com a tua filha bebê. E essa imagem, para mim, ela é muito forte, ela é muito política também, né? E acho que é representativo de tudo que você está falando dessa trajetória. Sim, e no dia, justamente, meu marido ficou doente, bem nesse dia. E eu tive de última hora, né? Ele ia comigo, eu tive de última hora, pedi a minha mãe para ir comigo e tive que levar também a Aurora, né? Coisa que ocorre sempre. É muito comum, né? Porque como eu amamento, então a mãe que amamenta tem uma série de restrições, digamos assim, de tempo de distanciamento da criança, né? Então, como eu queria ir com calma, chegar cedo para conversar, tinha muitos colegas, muitos amigos que estavam presentes, foi um momento realmente muito especial mesmo. Então, eu queria aproveitar aquilo com mais tranquilidade. Quando a mãe que amamenta deixa a criança em casa, você tem que sair correndo, assim. No caso da minha bebê, que não pegou uma madeira, não pegou nada, né? Dei sorte que foi um dia que ela estava de bom humor, então ela se divertiu lá, não chorou. Deu tudo muito certo, assim. Foi algo incrível mesmo. Uma noite, assim, para não esquecer. Fiquei muito feliz de poder subir com ela, justamente para demonstrar que nós, mulheres, que somos também escritoras, mães, podemos ocupar esses espaços com os nossos filhos. Não é preciso necessariamente você separar uma coisa da outra, até porque é muito difícil para a mulher conseguir fazer isso. Ela precisa ou ter uma rede de apoio muito boa, né, ou ter uma disponibilidade de contratar muita gente para ajudar. Na grande maioria dos casos, é a mãe que faz as coisas diretamente, então é muito difícil separar. Então eu queria com isso, talvez, inspirar outras mulheres a também trazerem os seus filhos para ocupar esses espaços e essas cenas literárias, né? Porque nós existimos, nós estamos aqui. E aí, pensando nos espaços profissionais, além de escritora, você é mestre em Direito e advogada. E eu queria conhecer também algumas histórias dessa parte da tua vida. Olha, histórias de trabalho tem muitas, assim, mas ligadas à família. Durante um breve tempo eu advoguei com direito de família, né?
foi algo que me trouxe, assim, por exemplo, tem um conto no livro sobre divórcio, né? E foi muito inspirado em audiências que eu ia, audiências de guarda, né? De, enfim, pensão alimentícia. E eu notava assim o quanto às vezes realmente o pior das pessoas vinha à tona naqueles momentos, né? Muitas vezes desrespeitando as próprias crianças que estavam ali, os pais estavam tão preocupados em estabelecer aquela guerra de quem é que estava certo, de quem é que ia ficar com mais, de quem é que ia dar menos dinheiro, que realmente assim o interesse da criança passava completamente despercebido. Quando era uma criança mais velha, normalmente ela já assumia o lado de um dos pais contra o outro, muita alienação parental também envolvida. Então, por tudo isso, foram experiências, né, que ficaram ali fermentando também dentro de mim. Durante a escrita do livro, né, eu trouxe uma dessas experiências à tona, que foi ali no conto Cabo de Guerra, justamente para ilustrar, né, um pouco como é fácil, às vezes, no conflito entre os cônjuges, né, ou ex-cônjuges, que se esqueça, né, do principal ali, que é o bem-estar da criança. E isso é muito frequente, né? Depois da separação, essas guerras, né? Esse cabo de guerra com a criança no meio e os pais tentando, de fato, trazer a criança para um lado, né? Como se precisasse ter um lado. Vira uma arma, né, para atacar o outro. Muito difícil mesmo esses casos. Interessante. E agora, já então, caminhando para o finzinho do nosso primeiro bloco, eu queria que você tentasse pensar uma frase para a Betânia do futuro. Então, uma Betânia bem velhinha, que um dia vai recuperar esse podcast que ela nem lembrava que tinha gravado. E o que, que você gostaria que tivesse nessa garrafa do tempo, dito para você mesma? Eu talvez diria para ser menos ansiosa com, enfim, com tudo, né? Hoje em dia, exato. A velocidade das coisas, às vezes, e essa demanda constante das redes sociais, né? Eu, enquanto escritora, por exemplo, tenho muitas dificuldades com rede social, não consigo alimentar aquilo ali da forma que eu entendo que eu deveria, né? Isso me gera uma ansiedade, algo que é muito comum, eu acho, com muitos colegas. Então, eu talvez diria para não ser tão ansiosa assim, né? No final dá tudo certo, a gente encontra o nosso espaço da forma que tem que ser, com respeito à nossa personalidade também. Eu queria fazer um convite para você que está ouvindo a gente aqui. O meu romance Aqui Ontem acaba de ser publicado pela editora Sete Letras. Na obra, eu falo sobre aquelas histórias que a gente nunca vai chegar a conhecer, sobre nós mesmas e sobre as pessoas que a gente ama. A protagonista dessa história é a Alice, e depois da morte da mãe adotiva dela, ela sai em busca da mãe biológica e de todas as histórias que ela nunca chegou a conhecer. Para saber mais sobre o livro, me acompanha nas redes sociais. Você me encontra como @lucianascimento.escritora. Agora, no nosso último bloco, Betânia, eu vou te propor um ping-pong, com respostas bem curtinhas. Se a tua vida fosse o título de um livro, qual você escolheria? Tão difíceis essas perguntas, viu? Se a minha vida fosse um título de um livro, Reviravoltas, talvez, porque eu realmente não imaginava ocupar determinados espaços que, felizmente, hoje estou ocupando. Um cheiro da tua casa de infância. Mangueira. Que delícia, eu adoro manga. Uma trilha sonora para tua vida. Olha, eu vou escolher As Quatro Estações de Vivaldi, que já é uma das minhas favoritas. Tê-la para a vida seria maravilhoso. Quando você conhece uma pessoa, o que te faz gostar dela de cara? Muito difícil dizer, até hoje eu não consegui. O santo bate e aí é isso. Tem que ter uma sinergia, talvez. Uma pessoa que você queria que fosse tua amiga. Uma pessoa que eu queria que fosse a minha amiga. Eu vou dizer uma grande ídola literária, a Pilar Quintana, que é uma autora que eu admiro imensamente. Gostaria muito de poder conversar sobre o processo dela de escrita. Que legal. Você lê outros livros enquanto está escrevendo? Muitos, nossa, muitos, sim. Muitos livros, não só um, inclusive. Tenho vários livros de referência enquanto eu estou escrevendo. E mais os que eu estou lendo de um prazer roubado ali, que eu não devia estar gastando tempo, mas sou viciada mesmo. E livro é uma coisa que realmente eu tenho um vício, assim. Então eu estou sempre com muitos livros. É um vício bom, né? É um vício bom, é um vício bom.
A tua comida preferida? Moqueca baiana. Não é capixaba, baiana. Capixaba também é boa, mas a da Bahia é a da Bahia, né, gente? A moqueca é da Bahia. Capixabas, provem a moqueca da Bahia. Se você tivesse um superpoder, qual que você escolheria? Poxa, talvez voar. Voar deve ser legal. Um filme para rever. Olha, tem um filme muito maravilhoso que eu já revi, inclusive revi recentemente, que se chama Grandes Liberdades, a tradução em português, um filme alemão. Muito, muito, muito bonito sobre a descriminalização da relação homossexual. Nada do que eu disser vai estar à altura, simplesmente assistam. Ele estava no MUBI, fica a recomendação, é muito, muito bom. E para a gente terminar, um livro para reler. Olha, eu releio muitos livros no meu processo de escrita, principalmente para estudo. Mas eu vou dizer Um Defeito de Cor, que é um livro que trata também da Bahia, trata da revolta dos malês, de toda a questão racial que marca ali Salvador. Então, um livro que realmente eu sempre estou falando dele porque me marcou demais. Então, fica também a recomendação de leitura e releitura. Ai, que ótimo, Betânia. Obrigada. Agradeço muito você ter topado estar aqui. Lúcia, eu que te agradeço. Agradeço a todos os ouvintes também. E estou sempre à disposição também lá no Instagram, no @Betânia Pires Amaro, para quem quiser, enfim, conversar um pouco sobre o livro ou sobre qualquer outro assunto, é só dar um oi por lá. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.